Olá, caros concursandas, caras concursandas, caros concursandos. Vamos prosseguir com a nossa disciplina Processo do Trabalho. Vamos terminar, fazer algumas considerações finais acerca da temática que envolve a audiência no processo do trabalho e vamos imediatamente analisar a defesa do reclamado no processo trabalhista. Terminamos a aula passada dizendo dos efeitos do não comparecimento de reclamante e reclamada na audiência. Em sequência, temos que falar de um grupo de artigos, basicamente o 845, 846, 847, 848, 849 e 850 da CLT. Falaremos rapidamente desses artigos, seja porque já conversamos, já tratamos nas aulas anteriores, seja porque o detalhamento e os impactos desse regramento serão objeto de aulas futuras. Entre esses artigos, podemos destacar o 845, que diz que as provas serão produzidas em audiência, e aí não sei se vocês se recordam do que dissemos na aula da petição inicial, da desnecessidade do requerimento de produção probatória na petição inicial do processo trabalhista. Por quê? Porque a CLT tem uma regra, que é o artigo 845, em que ela diz que as provas serão produzidas em audiência. Ora, se as provas serão produzidas em audiência, não há necessidade de requerer a produção probatória. É um efeito automático, é algo que está previsto na CLT. Todavia, o artigo 319 do CPC, que traz os requisitos da petição inicial do processo civil, mantém a necessidade de um pedido para produção probatória. Então, o melhor a fazer é, na petição inicial do processo do trabalho, um parágrafo, 2 linhas, requerendo, protestando pela produção de provas. Mas a ausência deste pedido, desse requerimento, melhor dizendo, não trará maiores consequências. O artigo 846 da CLT vai dizer da abertura da audiência, o juiz tem o dever de propor a conciliação assim que há a abertura da audiência, ele deve propor a conciliação, ato que se repetirá terminada a instrução, apresentadas as razões finais, após a apresentação das alegações finais, o juiz renova a proposta conciliatória, é o que vai dizer o artigo 850 da CLT, e também teremos considerações acerca do depoimento pessoal das partes, o artigo 848 da CLT, que diz que o juiz pode inquirir as partes, usa o termo inquirir. Esse artigo deve ser lido em conjunto com o artigo 820 da CLT. No momento oportuno nós vamos nos debruçar, vamos falar com um pouco mais de calma sobre isso. Enfim, um conjunto de regras que trazem peculiaridades, que trazem especificidades de atos processuais praticados em audiência, que devem ser praticados em audiência. Então, eu chamo para o quadro para que nós possamos visualizar esses artigos e ajudar na memorização por parte de vocês estudantes. Vamos lá? Aqui, exatamente o 845, falando que as provas serão produzidas em audiência. As partes comparecem pessoalmente, acompanhadas de suas testemunhas. Depois nós vamos falar um pouco mais desse artigo. O 846, aberta a audiência, a necessidade de conciliação. E o parágrafo 1º e o parágrafo 2º vão dizer do acordo, como se dá o acordo em audiência, o acordo, a lavratura de um termo para o acordo e as condições de cumprimento do acordo.
O 847 é um artigo que eu vou tratar logo mais, no próximo quadro, no próximo slide, nós vamos falar da defesa do reclamado. O 848 fala da instrução, a audiência de instrução, a possibilidade de interrogatório dos litigantes, né? Um termo até mesmo autoritário, em desuso, porque hoje não há dúvida de que o depoimento pessoal das partes é uma prerrogativa do juízo, o juízo pode ouvir as partes, mas também é um direito das partes, direito do reclamante e do reclamado em requerer o depoimento pessoal da parte contrária. É um ato aí que se insere na ideia de ampla defesa. E aqui também a maneira como vai se dar esse interrogatório, como ele deverá ser conduzido pelo juízo, no parágrafo 1º, no parágrafo 2º, dizendo que a audiência de instrução serve à oitiva de testemunhas. É na audiência de instrução que serão ouvidas as testemunhas, em que serão ouvidos, se houver necessidade, os peritos e os assistentes técnicos, caso haja prova pericial e caso se mostre necessário esclarecimentos acerca do objeto da perícia, acerca do laudo pericial. O 849 vai falar da audiência de julgamento. Aqui merecemos tratar com um pouco mais de calma. E o 850 fala das razões finais. Essas razões finais, terminada a instrução, o juiz encerra a instrução. Na audiência de instrução, ele concede às partes 10 minutos para razões finais, alegações finais. Razões e alegações finais é a mesma coisa, tá, pessoal? E aqui, né, as partes terão 10 minutos cada uma para expor suas razões finais, de forma oral. Aí, como eu disse, ele renova a proposta de conciliação. Se não houver conciliação, ele proferirá a decisão. Eu só quero chamar a atenção para o 849 e 850. O 849 diz da audiência de julgamento. Então, nós vimos o seguinte, que no processo do trabalho, a audiência preferencialmente será única. Se ela não for única, ela será desdobrada. Haverá um desdobramento das audiências, mais de uma audiência. Teremos a audiência inicial, teremos a audiência de instrução e teremos a audiência de julgamento. A audiência inicial, o momento no qual o reclamado comparece pessoalmente, assim como o reclamante, e no caso do reclamante comparece, se não comparecer arquiva o processo, no caso do reclamante comparece pessoalmente, se não comparecer haverá a aplicação da revelia e da pena de confissão quanto à matéria de fato. A audiência seguinte, a audiência de instrução, ela é marcada para a produção de provas, depoimentos pessoais, oitiva de testemunhas, esclarecimento dos peritos e dos assistentes técnicos, se for necessário, se a causa trouxer a realização da prova pericial. E o 849 fala na possibilidade de uma audiência de julgamento. Vejam, o juiz pode, na audiência de instrução, cientificar as partes da data e da hora do julgamento, da data na qual será proferida a sentença. Se ele fizer isso, é como se houvesse uma audiência de julgamento, mas as partes não estarão presentes nessa audiência de julgamento. Mas na data marcada, a sentença deverá ser disponibilizada. As partes saem da audiência de instrução intimadas desta data. Qual data? Da data em que será proferida a sentença. Não haverá nova intimação. As partes já saem intimadas. E o prazo recursal começará a correr da data em que for proferida a sentença.
data na qual o código se refere a esta data como a data da audiência de julgamento. O código, no caso, a CLT. Então, é possível a marcação da data da audiência de julgamento. Existe uma súmula que trata disso, que é a súmula número 197 do Tribunal Superior do Trabalho. Essa súmula vai dizer exatamente que as partes saem intimadas da audiência de instrução, da data e, eventualmente, da hora em que a sentença será disponibilizada. Não haverá necessidade de uma nova intimação. Alguns juízes do trabalho ainda mantêm esse costume processual, né? Colocar como costume, ainda seguem essa regra, mas é raro. Hoje, com o processo judicial eletrônico, o juiz termina a audiência de instrução, razões finais, o processo vai à conclusão para que o juiz profira a sentença. Sem data, chamam de sine die. O juiz vai proferir essa sentença e as partes serão intimadas pelo PJE da sentença proferida. O importante é que saibamos da regra do artigo 849 da possibilidade do juiz marcar a data para a prolação da sentença. O artigo 850 permite às partes razões finais. Termina a instrução, encerrada a instrução, o juiz concede 10 minutos para que cada parte oralmente, na audiência de instrução, traga suas razões finais. Para que servem as razões finais? As razões finais servem para as partes tecerem considerações acerca da prova que foi produzida em audiência, notadamente a prova oral, os depoimentos pessoais, as testemunhas, fazer considerações acerca da prova produzida. Não é para repetir o que está na inicial e na contestação. Não é esse o propósito das razões finais. As razões finais são orais, mas não é incomum que o juiz, é comum até que o juiz do trabalho permita que as razões finais sejam trazidas por escrito. Neste caso, ele deixa de aplicar o artigo 850 e ele dá um prazo de 10 dias para cada parte, a começar pelo reclamante, para que traga alegações finais por escrito. É como se dá no processo civil e aí o juiz trabalhista aplica a sistemática, o procedimento do processo civil, mesmo com uma disposição dizendo que as razões finais serão orais, ou seja, a CLT não é omissa. Então, o correto é aplicar o artigo 850, mas se tornou um tanto comum que o juiz permita alegações finais por escrito, assim como ocorre no processo civil. Termino a parte de audiência aqui. É importante que nós guardemos as principais características da audiência trabalhista, são várias peculiaridades, e vamos falar agora da defesa do reclamado. Vamos falar como se dá a defesa do reclamado. Chamo todos para o quadro. Defesa do reclamado. A defesa do réu, a defesa do reclamado no processo trabalhista, ela é tratada pelo artigo 847 da CLT. O artigo 847 da CLT, ele diz que a defesa do reclamado poderá ser oral. E se for oral, o reclamado terá 20 minutos para deduzir sua defesa.
após a leitura da reclamação, quando esta não for dispensada por ambas as partes. Né? O juiz nem pergunta, essa questão o juiz já dispensa a leitura da reclamação. Ele abre a audiência, propõe a conciliação e pergunta ao reclamado, pede ao reclamado, né, diz se o reclamado apresentará a defesa. Na verdade, com o processo judicial eletrônico, a defesa, muitas vezes ela é inserida eletronicamente antes do início da audiência. Mas, caso o reclamado assim não o faça, não opte pela defesa escrita, o que é comum, principalmente quando o reclamado está acompanhado de advogado, se ele não opta pela defesa escrita que é inserida no processo judicial eletrônico, no PJE, até o início da audiência, ele poderá, na audiência, deduzir esta defesa oralmente e terá 20 minutos para tanto. Então, pessoal, muito importante o quê? No processo trabalhista, a defesa é apresentada em audiência. No caso, defesa é um termo amplo que engloba contestação e reconvenção. O atual CPC diz que, se houver reconvenção, a reconvenção será trazida na contestação. É uma peça processual única, mas a defesa, ela tem um sentido amplo, os meios de defesa, né? São vários os meios de defesa, e a defesa é materializada por intermédio da contestação. Essa contestação, ela normalmente vem por escrito, em tempos de PJE, inserida eletronicamente no PJE. Caso assim o reclamado não faça dessa forma, caso o reclamado não a traga por escrito ou não ajunte no processo judicial eletrônico, ele poderá deduzi-la oralmente e terá 20 minutos para tanto. Portanto, a apresentação da defesa se dá em audiência e ela poderá ser oral. Se for oral, o reclamado terá 20 minutos para deduzi-la. Este artigo se contrapõe ao artigo 335 do CPC, porque no CPC a defesa, a contestação será por petição, ou seja, por escrito no prazo de 15 dias. E os termos iniciais são trazidos pelos incisos 1 a 3 do artigo 335. Então, não há espaço para aplicação do 335 no processo do trabalho. O processo do trabalho tem um regramento próprio. Vamos falar, uma vez estamos cientes da contestação no processo trabalhista, usualmente, embora a CLT permita a defesa oral, embora permita a defesa oral, ela se dá por escrito. Essa petição de contestação é juntada no processo judicial eletrônico, no PJE da Justiça do Trabalho. O que contém uma contestação? Uma contestação processual do processo do trabalho. O que temos numa contestação? A contestação ela pode trazer preliminares que se referem à defesa indireta, a uma defesa de natureza processual, que nós chamamos de defesa indireta do processo. São preliminares preliminares que se referem às condições da ação, aos pressupostos de validade do processo, pressupostos para a validade e o desenvolvimento regular do processo, vícios processuais diversos, exceções, exceção de incompetência relativa, por exemplo. Essa defesa trará também preliminares de mérito. A doutrina, usualmente, no cotidiano forense, a nomenclatura para se referir
a essa espécie defensiva é defesa indireta do mérito, eu tenho a defesa indireta do processo, objeções e exceções processuais, eu tenho a defesa indireta do mérito, basicamente prescrição e decadência. A prescrição e decadência são preliminares do mérito e levam à extinção do processo, no caso, a prescrição leva à extinção do processo com julgamento do mérito. Confunde-se com mérito, não é mérito, mas são institutos híbridos, né? A doutrina usa até o termo bifronte para se referir à prescrição. O que significa bifronte? Que ela tem uma natureza jurídica de direito material e de direito processual ao mesmo tempo. Ela tem características que levam a um hibridismo. Mas o importante a sabermos é que será uma preliminar que vem depois das preliminares processuais propriamente ditas, antes do mérito. E aí temos o mérito. Né? O mérito é o mais importante, até mesmo porque o Código de Processo Civil traz como princípio a primazia do julgamento do mérito, que se aplica ao processo trabalhista. Vamos para o quadro. Sobre a defesa indireta processual, o artigo mais importante, chamaríamos aqui de um artigo nevrálgico, é o 337 do novo CPC. E ele se aplica ao processo do trabalho, não há nenhuma dúvida. Veja, o artigo 337 traz hipóteses que se configuram como objeções de natureza processual e como exceções. Algumas dessas hipóteses levam à extinção, ou melhor dizendo, algumas têm natureza peremptória, ou seja, uma vez verificadas, implicarão a extinção do processo sem julgamento do mérito. Outras são de natureza dilatória, permitem ao autor a correção, o aditamento da petição inicial, e só haverá extinção do processo sem julgamento do mérito se o autor não corrigir, não aditar a petição inicial no prazo legal, no prazo descrito pelo juiz. Inexistência ou nulidade de citação, tranquilo, se aplica ao processo trabalhista. Incompetência absoluta e relativa, se aplica, são exceções, exceção de incompetência absoluta, exceção de incompetência relativa. Incorreção do valor da causa, se aplica ao processo do trabalho, inclusive nós vimos que o juiz trabalhista pode atribuir valor à causa se a causa não tiver valor, e tanto ele quanto o juiz de direito, tanto no processo do trabalho como no processo civil, o juiz poderá de ofício corrigir o valor da causa. Mas o juiz pode de ofício corrigir o valor da causa e o réu pode trazer como preliminar a incorreção do valor da causa. Inépcia da petição inicial, uma causa de indeferimento liminar da petição inicial, prevista no artigo 330 do novo CPC. O parágrafo 1º do artigo 330 vai dizer o que é uma petição inepta, por exemplo, uma petição que não possui causa de pedir ou não possui pedido. Aplica-se ao processo do trabalho. A perempção no processo civil é diferente da perempção do processo do trabalho, mas nós estudamos as duas causas de perempção provisória no processo trabalhista. A perempção, a alegação de perempção poderá ser trazida pelo reclamado na contestação, como preliminar, como defesa indireta de natureza processual. A litispendência também, a litispendência, a existência de uma ação anterior idêntica, uma ação que está em curso, idêntica à segunda ação que foi proposta. O que é uma ação idêntica? Os elementos da ação são idênticos. Partes, causa de pedir e pedido.
Se houver identidade, ação idêntica, a segunda ação será extinta sem julgamento do mérito. Coisa julgada. É a mesma coisa que litispendência, acrescida da característica do trânsito em julgado da decisão. Se há coisa julgada, a segunda ação também será extinta. Conexão, reunião de duas ações com mesma causa de pedir. Tranquilo. Processo do trabalho também podemos ter hipóteses de conexão. Casos em que há conexão. O inciso 9, incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização. Aqui se tratam de vícios processuais sanáveis. Sanáveis. É uma objeção com natureza dilatória. O juiz permitirá ao autor que adite a petição inicial para corrigir os defeitos descritos no inciso 9 do artigo 337. Também se aplica ao processo do trabalho. Inciso 10, convenção de arbitragem. Nós estudamos no começo do nosso curso, das nossas aulas, que a arbitragem no dissídio coletivo é prevista. Parágrafo 2º do artigo 114 da Constituição da República diz da possibilidade de arbitragem nos dissídios coletivos e nos dissídios individuais, nas reclamações trabalhistas típicas, as ações trabalhistas típicas. A doutrina majoritária e a jurisprudência dizem que não cabe a arbitragem em dissídios individuais. Se houver convenção de arbitragem em um contrato trabalhista, essa convenção de arbitragem será nula. Essa situação também poderá mudar com a reforma trabalhista que está no Congresso Nacional. No caso de empregados que ganhem acima de 2 vezes o benefício máximo da Previdência Social. A reforma trabalhista diz que empregados que ganharem acima de 2 vezes o benefício máximo da Previdência Social, hoje o benefício máximo é de R$ 5.500 aproximadamente, então aqueles que ganharem acima de 11 mil poderão, caso concordem, o contrato de trabalho poderá trazer uma cláusula compromissória de arbitragem. Mas vejam, a convenção de arbitragem é uma espécie, né, o réu pode se opor, trazendo como preliminar de sua contestação a existência de uma convenção de arbitragem, o que impediria o ajuizamento da ação. A ausência de legitimidade ou interesse processual, condições da ação. Não há mais a impossibilidade jurídica do pedido. O novo CPC não fala mais da impossibilidade jurídica do pedido, mas nós temos o interesse de agir e a legitimidade. Tranquilo, podemos alegar, o reclamado pode alegar na contestação do processo trabalhista. Inciso 12, falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar. Difícil imaginar uma ação trabalhista que exija caução como condição prévia para o ajuizamento. Difícil. Inciso 13, indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça, também preliminar de contestação. Então, nós estamos tratando das espécies de defesa, a contestação, o que contém uma contestação. E analisamos pormenorizadamente o artigo 337 do Código de Processo Civil, aplicável ao processo do trabalho. Os seus 13 incisos, 1 a 1, sendo que a grande maioria pode ser objeto da contestação do reclamado no processo do trabalho. Trata-se de preliminares, trata-se de uma defesa indireta de natureza processual, e o 337 traz em seu rol objeções e exceções de ordem processual. Terminamos a aula por aqui, na próxima aula continuamos com o tema defesa do reclamado e vamos tratar das demais espécies ou das demais formas em que a defesa, em que a contestação pode se apresentar. Até lá, aguardo todos vocês.